bem-vindos, bem-vindas, queridos e amados alunos do curso Mater Dei, curso de Teologia Bíblico-Doutrinal para leigos, agentes pastorais. Nós estamos terminando com este vídeo o 10º módulo e nós vamos hoje falar sobre o pecado. Mas antes nós vamos, como sempre, fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós aqui estamos continuando o nosso módulo, terminando hoje. Nós vamos falar sobre o pecado, né? Que é um assunto muito importante, muito candente para todos nós. Então, vamos, antes de mais nada, fazermos um conhecimento, um estudo, uma introdução sobre qual é a natureza e a definição do pecado. Qual é a natureza? Como se define o pecado? Bem, segundo Santo Agostinho, o pecado é qualquer palavra, ato ou desejo contra a lei de Deus. Santo Agostinho diz: pecado é qualquer palavra, ato ou desejo contra o quê? A vontade de Deus. Ou na definição clássica, pecado é o quê? Primeiro, transgressão, ou seja, violação, desobediência. Segundo, tem que ser voluntária, ou seja, porque se trata não apenas de um ato meramente material, mas de uma ação formal, advertida, consentida. Terceiro, da lei divina, ou seja, de qualquer lei obrigatória, visto que todas elas recebem sua força da lei eterna, como nós vimos na última aula vídeo. Se a transgressão, vejam bem, vai ferir a lei moral grave, dá-se o nome de pecado mortal. Se a lei moral é leve, o pecado é venial. No primeiro caso, há um verdadeiro afastamento de Deus, no pecado mortal. No segundo, ou seja, no pecado venial, só um desvio do caminho que conduz a ele. Quando o homem peca gravemente, perde-se para si mesmo e para Deus, ou seja, fica sem sentido, sem direção na vida, pois o pecado desorienta essencialmente quanto ao fim sobrenatural eterno. Agora temos que ver os dois elementos de qualquer pecado. Quais são esses elementos que constituem qualquer pecado? Na teologia, nós ensinamos que são dois os elementos que constituem o pecado internamente. O afastamento ou a aversão a Deus e a conversão à criatura. Então são esses dois movimentos. A aversão ou afastamento de Deus e a conversão às criaturas, voltar-se às coisas criadas. Então vamos primeiro ao afastamento de Deus ou aversão a Deus. Bem, é um elemento formal e, em termos próprios, só se dá no pecado mortal, único em que se realiza em toda a integridade a noção de pecado. Ao transgredir o preceito divino, o pecador percebe que se separa de Deus e, no entanto, pratica a ação pecaminosa. Pode não ter a intenção direta de ofender a Deus, basta que o pecador se perceba de que a sua ação é incompatível com a amizade divina e, mesmo assim, a realize voluntariamente. Por isso, não é válida, como atualmente alguns autores pretendem, a distinção entre pecado grave e pecado mortal. Segundo esses autores, que estão errados, o pecado grave viria a ser uma terceira categoria intermédia entre o pecado mortal e o pecado venial. A ele se reduziriam aquelas faltas morais que, sendo de matéria grave, não constituem, todavia, ruptura radical da nossa relação fundamental com Deus.
porque no fundo não se deseja optar contra Deus, né? Isso nós encontramos, essa observação, na exortação apostólica pós-sinodal Reconciliação e Penitência do Papa João Paulo II, de 2 de dezembro de 1984. Vejam bem, em todo pecado mortal, a verdadeira ofensa a Deus. Todo pecado mortal. Como assim? Por múltiplas razões. Primeiro, porque Deus é o supremo legislador, a quem cabe o direito de nos impor a reta ordem da razão mediante a lei divina, que o pecador viola advertidamente e voluntariamente. Segundo, porque Deus é o último fim do homem, e este, pecando, adere a uma criatura em quem, de algum modo, sinta o seu fim. Terceiro, porque Deus é o sumo bem infinito, que é rejeitado em favor de um bem criado e perecível, que o pecador escolhe. Quarto, porque Deus é governador, de cujo supremo domínio o homem tenta subtrair-se. Deus é benfeitor, que vê desprezados os seus dons, é juiz, a quem o homem não teme, embora saiba que não lhe pode fugir. Agora, e o outro aspecto, a conversão à criatura? Bem, como se deduz do que foi dito, em todo pecado há também a fruição ilícita, né, o gozo ilícito de um ser criado, contra a lei ou mandato de Deus. Como já foi dito, na imensa maioria dos casos, o pecado tem origem neste segundo elemento. Os pecados motivados diretamente pelo primeiro elemento, o ódio ou a aversão a Deus, têm o nome de pecados satânicos. Além da desordem que implicam esses dois elementos constitutivos internos do pecado, a rejeição a Deus, mas o uso de um ser criado, devemos dizer ainda que o pecado conduz implicitamente a outras desordens. Quais são essas desordens às quais nos conduzem o pecado? Primeiro, lesão causada à razão natural. Todo pecado é uma verdadeira estupidez, cometida contra a reta razão, uma vez que pelo gozo de um bem finito se incorre na perda de um bem infinito. Segundo, é uma lesão à ordem social. A inclinação ao mal, que permanece depois do pecado e se agrava com os pecados atuais, exerce sua influência nas próprias estruturas sociais, de certa maneira marcadas pelo pecado do homem. Os pecados dos homens causam situações objetivamente injustas de caráter social, político, econômico, social, etc. Neste sentido, podemos, com razão, falar do pecado social, a que alguns chamam de estrutural. Qualquer pecado tem sempre dimensão social, pois a liberdade de qualquer ser humano possui em si mesma certa orientação social. E terceiro, a lesão ao corpo místico de Cristo. Da mesma forma, todo pecado se repercute onde? Na igreja, pois interfere no mistério da comunhão dos santos. Agora vamos às definições dos pecados, de uma maneira bem analítica e sintética. Convém considerar nos pecados 3 tipos fundamentais de distinção. Quais são? A teológica, a específica e a numérica. Como assim? O que é distinção teológica? Distinção teológica é a que existe entre o pecado mortal e o venial, que nós acabamos de ver. A segunda é a distinção específica. Como assim? O que é distinção específica? É a que existe entre pecados de diversas espécies de natureza. É uma disposição necessária por causa do preceito divino de confessar os pecados graves na sua ínfima espécie. São especificamente distintos. Vamos lá. Primeiro, os pecados que se opõem a diversas virtudes. Por exemplo, a gula, que se opõe à temperança, o roubo, que se opõe à justiça. Segundo, os pecados que se opõem à mesma virtude por excesso ou defeito.
Por exemplo, a presunção, que é o excesso desordenado de esperança, e o desespero, que é a falta de esperança. Terceiro, os pecados que se opõem a diversos objetos de uma mesma virtude. Por exemplo, a justiça, né? Por exemplo, compreende 4 bens diferentes: a vida, a fama, a honra e a propriedade, que correspondem a 4 pecados distintos, né, contra a justiça: o homicídio, a murmuração, a injúria e o roubo. E quarto, os pecados que violam leis ou preceitos dados por motivos diversos. Por exemplo, quem omite a assistência a uma missa que deveria ouvir, participar no domingo, e também para cumprir uma penitência. Agora é interessante que nós passemos para a espécie de moral ínfima. O que é moral ínfima? Eu acabei de falar sobre moral ínfima. O que é isso? Bem, há um interesse em tratar desse assunto porque para a confissão, o sacramento da confissão, é preciso declarar os pecados segundo a sua espécie moral ínfima. Quer dizer, o pecado deve ser expresso de maneira tal que não possa ter subdivisões em espécies distintas. Como assim? Assim, por exemplo, não se pode dizer na confissão: acuso-me de um pecado contra a caridade ou de um pecado de luxúria. É preciso especificar se for de pensamento, de desejo, palavra, obra, esta ou aquela, etc. Acrescentando as circunstâncias de maneira tal que podem modificar a espécie. Por isso que o confessor ele tem que conhecer muito bem, digamos assim, essas técnicas de confissão, para que possa distinguir e discernir o que seja pecado e quais os tipos de pecado aos quais cometem o penitente. Nos casos dos pecados mortais, por exemplo, deve sempre dizer-se, além disso, o número de vezes que se cometeu o pecado. Então nós temos a classificação do pecado. Nós temos aqui uma tabela que você vai encontrar na nossa apostila, muito interessante, muito boa, que diz o seguinte, né? Classificação do pecado. O pecado pode classificar-se de acordo com o esquema seguinte, que vocês vão ter na apostila. O original. O que é o pecado original? É o pecado de Adão e Eva, que transmite por geração a todos os homens. Pecado pessoal é o pecado cometido pelo próprio indivíduo. Pecado habitual é a mancha deixada na alma pelo pecado atual. É também chamado de pecado de situação de pecado. Pecado atual é cada transgressão à lei de Deus. Pecado interno é se apenas se realiza na mente ou no coração. E o pecado externo se realiza exteriormente por palavras ou fatos. Pecado formal, quando é cometido sabendo que se viola a lei, ou por outras palavras, se age contra a consciência. Pecado material, quando se viola a lei involuntariamente, isto é, a consciência é reta, mas é errônea. É o caso de se erra por ignorância invencível. Pecado de comissão é a ação positiva contra um preceito, por exemplo, o homicídio. Pecado mortal e pecado venial é esta última classificação que nos importa mais, porque no pecado mortal, destruindo-se a graça, há um afastamento total de Deus, que, se não for corrigido, significa perdê-lo eternamente. Está, pois, em julga a conseguir ou perder o fim último para o qual fomos criados. Então vamos agora especificamente mergulhar no significado e no estudo do pecado mortal. O que é pecado mortal? Bem, pecado mortal, segundo a definição da catequese teológica, é a transgressão deliberada e voluntária da lei moral em matéria grave. Chama-se mortal porque implica a morte da alma para a vida da graça, visto que significa incorrer nos 2 elementos constitutivos do pecado. Quais são? Eu acabei de falar, a aversão a Deus e a conversão às criaturas. O pecado mortal em relação a Deus e ao homem. Em relação a Deus, o pecado mortal significa o quê?
Primeiro, gravíssima injustiça contra o ser supremo, né, e contra o supremo domínio, pela subtração à sua lei, subtração à lei de Deus. O desprezo da amizade divina, manifestando enorme ingratidão para quem nos encheu de tantos excelentes benefícios. A renovação da causa da morte de Cristo. A violação do corpo de Cristo como o templo do Espírito Santo. Esses são, né, a relação a Deus do pecado mortal. E em relação ao homem, o pecado mortal significa a negação do primeiro e mais profundo valor ontológico, ou seja, a dependência de Deus. A primeira consequência disso será a aversão habitual a Deus, onde se seguem a morte da alma, que fica privada da graça divina, das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. São famosas essas palavras de São Leão Magno, que diz o seguinte: reconhece, ó cristão, a tua dignidade e, tornado participante da natureza divina, não queirás voltar à antiga vileza. Nós temos outras consequências em relação ao homem do pecado mortal. A perda da Santíssima Trindade na alma, a perda dos méritos adquiridos durante a vida, o obscurecimento da inteligência que a própria cegueira do pecado traz consigo, a perda do direito à glória eterna. Já o Papa Bento XII expõe esse efeito nas seguintes palavras, diz ele: definimos ainda que, segundo a comum ordenação de Deus, as almas dos que saem deste mundo com o pecado mortal atual, imediatamente depois da morte, descem ao inferno. Isso é dogma de fé. Outra, o reato da pena e a escravidão de Satanás. Do Filho de Deus, o homem passa a ser inimigo de Deus. Já o Concílio de Trento afirma que todos os pecados mortais, mesmo os de pensamento, tornam os homens filhos da ira e inimigos de Deus. Isso também é artigo de fé. Ainda que o pecador não queira o afastamento de Deus, sabe muito bem que, independentemente dos seus desejos subjetivos, a ordem moral objetiva estabelecida por Deus proíbe ou manda essa ação, castigando com a pena eterna e realizá-la ou omiti-la. E apesar de tudo isso, realiza ou omite-a. Por um instante de gozo, fugaz e passageiro, aceita perder o seu fim sobrenatural eterno. Tendo em conta a distância infinita entre o Criador e o homem, o pecado mortal encerra a malícia, de certo modo, infinita, que nos permite chamar-lhe mysterium iniquitatis, isto é, inexplicável maldade da criatura que se segue por soberba contra Deus, segundo São José Maria Escrivá, no seu livro Cristo que Passa. Quais são as condições para que haja pecado mortal? Bem, para que haja pecado mortal, requer-se a ação reúna três condições. Quais são as três? A matéria grave, ou seja, o fato objetivo, a plena consciência de que está realizando o ato e o perfeito consentimento, que são fatores subjetivos. O que é a matéria grave? Vamos agora entender o que seja a matéria grave. Bem, para haver o pecado mortal, é sempre necessária a matéria em si mesma grave. Por exemplo, aquele ato ser em si mesmo grave. O aborto, por exemplo. Ou grave nas suas circunstâncias, por exemplo, o escândalo que alguém possa causar. Para reconhecer-se a matéria grave, diremos que tudo aquilo que for incompatível com o amor de Deus significa matéria grave. A certeza acerca da incompatibilidade é dada em concreto pelas fontes da teologia moral, que são três. Quais são? Que nós já vimos nas aulas anteriores. Primeiro, os ensinamentos da Sagrada Escritura. Em muitos textos se fala dos pecados que excluem do reino de Deus. Mateus 5,11, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Segundo, os ensinamentos da Santa Igreja, a qual, por se depositar em intérprete da revelação divina e da lei natural, determina com o seu magistério a licitude ou a ilicitude das ações concretas.
E terceiro, as razões teológicas com que se ponderam os motivos que fazem considerar algumas ações como graves desordens. Assim, os teólogos e doutores da igreja costumam dividir os pecados em suas categorias especiais. Agora, aqueles que de si mesmos são sempre mortais, também chamados intrinsecamente mortais, ou pecados graves ex toto genere suo, não admitem matéria leve e só podem ser veniais por falta de plena advertência ou perfeito consentimento, por exemplo, a idolatria. Aqueles que nem sempre são mortais são chamados de pecados graves ex genere suo, porque, embora se refiram a matéria gravemente proibida, por exemplo, o furto, admitem matéria leve, de maneira que, se só a matéria leve, não vai além dos pecados veniais, por exemplo, roubar alguma coisa insignificante. Agora vamos à segunda condição, a plena advertência. Vamos ver o que significa isso. A advertência se refere a quê? Se refere a duas coisas. Primeiro, advertência em si própria. É necessário que a pessoa se perceba do que está fazendo. Por exemplo, não se adverte inteiramente da ação quem está meio adormecido, mas quem está em plena forma de consciência, ela sabe da advertência sobre si própria. E segundo, a advertência da malícia do ato. É necessário ter a advertência, pelo menos confusa, de que se está fazendo um pecado, um ato mau. É a consciência da moralidade do ato, se é bom ou se é ruim. Deve-se também notar que a advertência não começa senão quando o homem se dá conta do ato. Enquanto não tiver essa advertência, não haverá pecado. No entanto, também importa dizer que para haver pecado não é necessário ter a advertência de que está a ofender a Deus. Basta que a pessoa se perceba, ainda que confusamente, de que está a praticar um ato mau. E a terceira condição é o perfeito consentimento. Como o consentimento segue naturalmente a advertência, deve dizer-se que só é possível falar de consentimento pleno quando tem havido plena advertência do ato. Lembrando sempre que a questão do consentimento é o aspecto volitivo, é a decisão. Você só se decide quando você é advertido. Devo fazer isso é bom ou é mal? É mal, mas eu quero fazê-lo. Você tem advertência, sabe que a coisa é má, a coisa é ruim, o ato é errado, o ato é pecaminoso, mas você decide, não, eu conheço, mas eu quero. É o consentimento. Se houve a advertência plena do ato ou da sua malícia, pode-se dizer também que falta o perfeito consentimento para a realização desse ato ou a sua imputabilidade moral. É importante distinguir entre sentir uma tentação e consenti-la. No primeiro caso, sentir uma tentação, trata-se de um fenômeno meramente sensitivo, da parte animal do homem. Ao passo que no segundo, ou seja, consentir, já é um ato plenamente humano, pois pressupõe a intervenção positiva da vontade. Não se deve confundir o consentimento semipleno ou a falta de consentimento com uma ação voluntária que alguém realiza debaixo de coação física ou moral superável. Por exemplo, aquele que, ameaçado de morte, incensa um ídolo, pratica um ato perfeitamente consentido. Aceitou positivamente na sua vontade ser idólatra, embora o fizesse sob coação. E o pecado venial? Qual é a definição de pecado venial? Bem, pecado venial é a transgressão da lei de Deus em que não se dão totalmente algum ou alguns dos componentes do pecado mortal. Vejam bem, há pecado venial se a matéria é leve ou, se em matéria grave, a advertência ou o consentimento não foram plenos. Venial vem de venia, que significa perdão, e refere-se ao mais fácil perdão desse tipo de faltas. Tem-se a remissão deles, não exclusivamente no foro somente sacramental, no sacramento da confissão, mas também por outros meios.
difere-se substancialmente do pecado mortal. Há uma diferença substancial entre pecado mortal e pecado venial, visto que não implica no pecado venial o elemento essencial do pecado, que é a aversão a Deus. Já no pecado venial apenas se dá o segundo elemento, uma conversão às criaturas, compatível com a amizade divina. Agora, quais são as condições para haver pecado venial? Bem, vamos ver quais são essas condições para haver pecado venial. Um pecado pode ser venial por duas razões. Primeiro, porque a matéria é leve. Segundo, porque sendo matéria grave, a advertência ou o consentimento não foram perfeitos. Todavia, os pecados veniais podem transformar-se em mortais pelas seguintes causas. Vejam bem. Primeiro, por consciência errônea. Se julga que uma mentira leve é pecado grave, peca-se gravemente. Segundo, por um fim gravemente mau. Se diz uma pequena mentira pelo desejo de cometer, graças a ela, um furto grave. Terceira, pela acumulação da matéria, quando se rouba 10, mais 10, mais 10. Né? Quarto, por se seguir o pecado venial um grave prejuízo. Por exemplo, de não materiais, um descuido leve de um médico ocasiona a morte de um paciente. E do perigo do pecado mortal, por exemplo, quem por curiosidade vai a um espetáculo pornográfico, por exemplo, suspeitando que será para ele ocasião de pecado. E pelo perigo de escândalo, por exemplo, o que inventa aventuras que levem os outros a cometerem pecado. E quais são os efeitos do pecado venial? Bem, são os seguintes efeitos. Primeiro, pratica-se uma desobediência, um menosprezo e uma ingratidão para com Deus. Segundo, diminui o fervor da caridade, afastando-se da vizinhança de Deus e dificultando a prática da virtude. Terceiro, aumenta os castigos do purgatório. Quarto, diminui o grau da glória de Deus no céu. Né? O grau de glória no céu, que teríamos merecido diante de Deus se não fossem esses pecados veniais. E quinto, como efeito mais grave, o pecado venial predispõe ao pecado mortal, uma vez que à força de ceder um pouco, chega um momento em que a alma não tem mais forças suficientes para repelir o pecado mortal. Quem descuida o pequeno, pouco a pouco cairá. Eclesiástico 19:1. E quais são os pecados especiais? Bem, alguns pecados especiais são agrupados das seguintes denominações. Vamos ao primeiro. Pecados contra o Espírito Santo. São aqueles que têm o comum desprezo formal de algum dom recebido para nos afastarmos do pecado. Compreendem-se nesse grupo os pecados da presunção, da salvação sem merecimentos, do desespero, da impugnação da verdade cristã conhecida, da obstinação no pecado e na impenitência final. Esses são os pecados contra o Espírito Santo. E os pecados que bradam ao céu? São aqueles que, porque a sua influência nefasta na ordem social, reclama a vingança do alto. Costumam receber essa designação. Quais? O homicídio, a sodomia, a opressão dos fracos, a retenção do salário dos operários. Esses pecados bradam aos céus por vingança. Os pecados capitais são assim chamados porque os outros costumam sair deles como de uma fonte. Caput, cabeça, ou seja, fonte. Então, desses pecados geram outros pecados. E são os clássicos 7 pecados capitais: soberba ou vanglória, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Agora, diante dos pecados, há também as imperfeições. Né? O que seriam as imperfeições? Bem, trata-se de transgressões voluntárias, não já dos preceitos obrigatórios da lei, mas daquilo que é simples conselho ou conveniência para a salvação. É a rejeição voluntária das graças atuais que Deus nos dá, dando para, em cada momento, fazermos o que é do seu agrado. E nem sempre dizer sim a Deus.
Do primeiro mandamento do Decálogo, confirmado pelas palavras do Senhor no Sermão da Montanha, sede perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito, segue-se daí a obrigação para todos os homens de tenderem para a perfeição e, portanto, de lutarem continuamente para evitar a imperfeição em todos os campos atingidos pelas virtudes. Quais são as causas do pecado? Bem, na realidade, e sempre, a causa universal de todo o pecado é o egoísmo ou amor desordenado por si próprio, segundo a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Além da causa universal de todo o pecado, podemos distinguir outras, quer internas, quer externas. As causas internas são as feridas que o pecado original deixou na natureza humana. A ferida no entendimento, ou seja, a ignorância que nos leva a desconhecer a lei moral e a sua importância. Segundo, ferida no apetite concupiscível, a concupiscência, ou seja, a rebelião da nossa parte inferior, a carne contra o espírito. Concupiscência é esse desejo ordenado da carne contra o espírito. A ferida no apetite irascível, ou seja, a debilidade, ou seja, a dificuldade de alcançar o bem árduo, e que faz sucumbir perante a força da tentação e aumenta mediante os maus hábitos. Então, isso significa o seguinte, que quando vem a tentação, você tem que lutar. É uma coisa árdua. Né? Você não vai fugir da tentação facilmente. Tem que haver um esforço. E isso daí, nós temos que criar a virtude contra as más tentações, as más tendências, porque senão, se você não resiste, acaba se virando, né, maus hábitos, vícios. Né? E a ferida da vontade, a malícia que busca intencionalmente o pecado, ou se deixa levar por ele sem opor resistência. Então, a pessoa, ela deixa-se levar pela tentação e pelo pecado. Essas são as causas internas do pecado. E quais são as causas externas? Nós temos primeiro o demônio, cujo ofício próprio dele consiste em tentar, ou seja, atrair os homens ao mal, induzi-los a pecar. Diz a primeira carta de Pedro: sede sóbrios e vigiai, que o vosso inimigo demônio anda à vossa volta como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistide fortes na fé. A segunda causa externa do pecado são as criaturas, que por força da desordem que o pecado original deixou na alma, em vez de nos conduzirem a Deus, por vezes nos afastam dele. Podem ser causa do pecado, quer como ocasião de escândalos, quer cooperando no mal do próximo. E as tentações? Quais são as tentações? O que é tentação? Bem, tentação é toda aquela sugestão interior que, procedendo de causas tanto internas como externas, como acabamos de ver, incita o homem a pecar. Podem atuar as tentações no homem de três maneiras. Quais são? Primeiro, enganando o entendimento com ilusões, fazendo-nos ver, por exemplo, a morte muito distante, achando que vamos morrer lá daqui a 50, 60 anos, podemos pecar sem perigo de morrer em pecado. A salvação muito fácil, Deus perdoa facilmente. Deus mais compassivo que justiceiro, não, Deus é misericordioso, Ele não vai condenar, etc. Né? O pecado, as tentações nos levam a enturvar o entendimento. Segundo, enfraquecendo-nos a vontade, tornando frouxa a vontade ao cair no comodismo, na negligência, na displicência e por aí vai. Terceiro, instigando os sentidos internos, principalmente a imaginação, com pensamentos de sensualidade, de soberba, de ódio e outros. As tentações são pecado não quando as sentimos, mas só quando voluntariamente as consentimos. Isso é artigo de fé. Então, a tentação só se torna pecado quando é consentido. Importa compreender com clareza que a tentação só pode incitar a pecar, mas nunca obriga à vontade. Ela pode nos incitar, tentar nos persuadir ao pecado, mas não obriga jamais à vontade, a qual permanece sempre senhora do seu livre-arbítrio, ou seja, de sua decisão.
Nenhuma força interna ou externa pode obrigar o homem a pecar. Nenhuma. Basta você consentir ou não, em cometer ou não. E se a força é muito grande, a graça de Deus para nos ajudar. Podemos sempre vencer as tentações, pois nenhuma delas é superior às nossas forças. 1 Coríntios 10:13. Deus não quer as nossas tentações, mas permite-as. Quer nos levar à humildade. Deus permite as tentações para que nós exercitemos a humildade, fazendo-nos ver a necessidade que temos da sua graça, que para nos fortalecer mediante a luta, quer para adquirirmos os méritos para o céu. Então, quais são os meios para vencer as tentações? Bem, os meios para vencer as tentações estão sempre ao nosso alcance. Primeiro, os meios sobrenaturais, que são os mais importantes: a oração, a frequência dos sacramentos, a devoção a Nossa Senhora. Segundo, a mortificação dos sentidos, que fortalece a vontade para poder resistir no momento da tentação. Terceiro, evitar a ociosidade, pois esta dá origem a muitas dificuldades na luta contra o pecado. Quarto, fugir das ocasiões de pecado, pois nunca é lícito expor-nos voluntariamente a perigo próximo de pecar. Seria o mesmo que atribuir pouca importância à provável ofensa a Deus, e tem, portanto, razão de verdadeiro pecado. E o que é ocasião de pecado? Ocasião de pecado é toda aquela situação em que o homem se encontra em perigo de cair em pecado. Distingue-se da tentação a ocasião de pecado. Por quê? Por ser uma realidade externa, a ocasião de pecado, que se apresenta como causa de pecado. A tentação, essa é apenas uma sugestão interior. A ocasião já é o quê? Uma oportunidade, uma situação para pecar. E ela pode ser próxima, ou seja, se o perigo de pecar é muito grande, quase certo que se vai cometer o pecado. Segundo, é remota se o perigo de pecar não é grande. Terceira, é voluntária se o homem procura livremente. E é necessária quando é física ou moralmente inevitável. E os princípios morais em relação à ocasião do pecado são os seguintes: os princípios morais. A ocasião próxima voluntária de pecar é gravemente pecaminosa, porque a pessoa se coloca obrigatoriamente e desejando a ocasião de pecar. Segundo, na ocasião próxima necessária, devemos empregar todos os meios ao nosso alcance para afastar o mais possível a ocasião de pecar e diminuir-lhe o influxo. Ou seja, deve-se converter a ocasião próxima em meramente remota. E terceira, é impossível ao homem evitar todas as ocasiões de pecar, especialmente quanto ao pecado venial, tanto pela fragilidade da natureza como pelos perigos externos. Deve, no entanto, aumentar por isso a sua confiança em Deus e recorrer com maior frequência aos meios sobrenaturais, evitando igualmente a excessiva inquietação. Então, amados irmãos, são esses ensinamentos que nós hoje começamos a aprender sobre o pecado. É claro que eu não esgotei o assunto, procurei ser o mais objetivo, sucinto possível. Mas no final dessa apostila, do 10º módulo, vocês vão encontrar bibliografia onde vocês poderão aprofundar nesses assuntos. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal, nos conduza à vida eterna.